Eu tenho aprendido com algumas pessoas, com o próprio Deus, que quando Deus quer usar uma pessoa, essa pessoa precisa se preparar e precisa buscar e precisa ir além daquilo que ele vem fazendo normalmente. Então, queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Atos, no capítulo 5. Queria ministrar algo que Deus tem falado ao meu coração, tem mudado muitas coisas no meu coração, na minha vida. E eu creio que a pessoa que vai trazer a palavra não é simplesmente ela escolher um texto e trazer para a igreja. Mas primeiro ela precisa ser transformada por essa palavra, ela precisa estar envolvida com essa palavra. É assim que eu creio, é assim que eu tenho visto quando Deus levanta uma pessoa para levar uma palavra. Atos capítulo 5. Amém? Todos acharam? O versículo 1 da palavra de Deus diz assim: Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Versículo 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Até aqui. Meu Senhor e meu Deus, Tu tens ministrado ao meu coração, Pai. Eu quero apresentar a Tua palavra que foi lida, tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração durante esses dias, Pai. Eu me disponho a fazer exatamente a Sua vontade e o Teu querer. Pai, que a minha mente, que o meu coração, que os meus lábios venham apenas entonar aquilo que o Senhor deseja transferir para a Tua igreja, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, queridos? Esse é um texto que a grande maioria das pessoas conhece. Quando Ananias e Safira vendem uma propriedade e leva apenas uma parte a Deus. Aqui o texto ele está falando de dinheiro, mas o livro de Atos ele é um livro que ele foi escrito por Lucas, e antes desse texto do capítulo 5 ele fala sobre algumas coisas interessantes. Por exemplo, no capítulo 1 ele fala sobre a ascensão de Jesus. Ele fala quando Jesus, através de Lucas, ele fala, olha, Jesus ele morreu, mas ele ao terceiro dia ele veio e ressuscitou. E existem provas irrevogáveis que realmente ele ressuscitou. E aí as pessoas começaram, ele fala sobre essa ascensão de Jesus. Depois no capítulo 2 ele fala sobre a descida do Espírito Santo sobre aqueles que estavam no cenáculo, procurando a presença de Deus, procurando ser cheios do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus então diz que o Espírito foi derramado sobre essas pessoas. O capítulo 2 também fala sobre o discurso de Pedro, cheio do Espírito Santo, e da conversão de 3.000 pessoas. O capítulo 3 fala quando Pedro e João, eles sobem ao templo para adorar a Deus, fala sobre a cura de um coxo, e fala também no capítulo 4 sobre Pedro e João presos por estar falando de Cristo dentro do templo. Ou então, eles foram presos e João e Pedro começam a falar sobre aquilo que eles estavam falando e a contestar sobre a prisão deles. E fala também no versículo 4, no capítulo 4, que a igreja ela estava em oração. Amém? E se a gente for ler todo o contexto do capítulo do livro de Atos, a gente vai ver Paulo, vai ver as viagens missionárias de Paulo. Aqui nesse momento do capítulo 4 e do capítulo 5, a igreja cristã, ela está nascendo. A igreja de Cristo, a igreja na qual Jesus ele viveu aqui nessa terra durante aproximadamente 33 anos. E nos últimos 3 anos ele separou 12 pessoas para ensinar o que fazer, para instituir essa igreja na face da terra. E essas pessoas então que viveram, participaram do Pentecostes no capítulo 2, e elas então começaram a falar daquilo que viram Jesus pregar. Daquilo que viram Jesus fazer enquanto no seu ministério mais ou menos de 3 anos. Começou a testemunhar e a falar com veemência. Mas a palavra de Deus diz que após o capítulo 2 de Atos,
Eles foram cheios do Espírito Santo. E a palavra de Deus, então, começou a impactar os corações daqueles que ouviam. Aqueles que talvez dentro do seu coração estavam com algo vazio, dentro da sua alma com algo vazio, começou a haver um movimento, uma situação na qual, através dos apóstolos, eles pregando a palavra de Deus, as pessoas buscavam e encontravam algo que talvez durante toda a sua vida eles tinham clamado e buscado. Mas nesse exato momento, eles começam a se converter a Jesus, a crer naquilo que o Cristo tinha. Já tem aqui, Valtão, tem água aqui já. Então eles começaram a crer e a viver esse cristianismo. Meu irmão, nesse momento as pessoas estavam ansiando pela palavra de Deus. Quantas vezes eu e você estamos ansiando por tantas coisas, e muitas vezes vemos a igreja, ou talvez ouvimos um louvor, ou talvez clamamos a Deus, e Deus traz ao nosso coração uma palavra que sacia a nossa sede e a nossa fome. Esse povo, eles estavam ansiando por algo que nunca havia acontecido na face da terra, e Jesus, ele instituiu essa igreja. E esse povo começou a buscar, começou a clamar, começou a ouvir essa palavra e a se converter dos seus caminhos. O interessante é que no capítulo 4, do versículo 32 ao capítulo 37, a palavra de Deus diz que esses que ouviam e se convertiam, nesse avivamento em que estava sendo instituído ali pelo Espírito Santo, o coração deles se moviam a tal ponto deles decidirem venderem suas propriedades e depositarem aos pés dos apóstolos. Para que todos aqueles que estavam se convertendo na palavra de Deus, que estavam crendo no Cristo ressurreto, pudessem viver de uma mesma forma. Meu irmão, isso não era uma lei, não era uma regra. Não foi Deus que falou para que esses homens e mulheres vendessem suas propriedades, vendessem os seus gados. Não foi Deus que falou. Também não foi os apóstolos. Mas eles foram cheios do Espírito Santo, a ponto do seu coração serem quebrantados na presença de Deus. E não aceitarem mais que as pessoas vivessem de uma forma diferente. Então aqueles que tinham mais, ofertavam na casa do Senhor, na igreja que estava sendo constituída. E a partir dali, então todos começaram a viver de uma mesma forma, sem passar necessidade. Amém? Eu queria ler então esse versículo 32 do capítulo 4. Versículo 32 do capítulo 4 diz assim: da multidão dos que creram, era um só coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus. E todos eles haviam abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Portanto, os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um, à medida de alguém tinha necessidade. Versículo 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Meu irmão, o texto, quando nós olhamos para ele fala basicamente de dinheiro. De vender algo que você tem e depositar o quê? O dinheiro aos pés dos apóstolos. Não é isso? Mas o livro de Atos, Lucas, a tradução para esse preço, eu queria ler também um texto que está em Provérbios, no capítulo 3, versículo 9. Só para a gente fazer uma comparação. Não precisa abrir não, a palavra de Deus diz assim lá: honra o Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a sua renda. O versículo 2 do capítulo 5 de Atos diz assim: mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés de Jesus. Essa palavra usada aqui por preço, assim como a palavra usada por todo, lá em Provérbios, no capítulo 9, versículo 11, capítulo 3, versículo 9 de Provérbios, ela, na sua tradução do grego, ela quer dizer tine. E essa palavra, ela tem dois significados. Primeiro, avaliação pelo qual o preço é fixado e pelo qual ele é vendido. Esta é a parte superficial do texto.
É a parte que quando nós olhamos para o texto e passamos o olho e lemos o texto, nós entendemos que está falando de dinheiro, de um bem que eles vendiam e davam aos apóstolos. Mas quando a gente estuda esse texto, quando a gente observa esse texto, essa palavra tine, ela também tem uma outra tradução, que ela quer dizer honra. Que ela quer dizer honra que pertence a alguém, honra que é mostrada para alguém, honra que alguém teve pela posição de ofício que se mantém. Referência, respeito, consideração, importância, estima e confiança. Meu irmão, quando nós ofertamos, quando vocês vieram ofertar, quando você oferta na casa de Deus, acontece basicamente duas coisas. Uma no físico e outra no espiritual. Quando você vem e oferta algo que Deus colocou no seu coração, você está ofertando dinheiro. Quando as pessoas vão separar esse dinheiro, ela vai tratar com o dinheiro. Quando você coloca, quando você vai pagar as contas, por exemplo, da igreja, você vai pagar com dinheiro. Isso é o que está dizendo o texto. Mas, quando nós buscamos uma revelação da palavra de Deus, e quando você oferta esse dinheiro aqui na igreja, Deus ele não recebe o dinheiro, porque Deus não precisa do seu dinheiro. Você já ouviu falar disso. Mas Deus recebe a honra daquele ato que você está operando, que você está desenvolvendo. Com o seu coração quebrantado, você vem diante de Deus e diante da igreja você oferta o seu dinheiro. Mas diante de Deus, você o honra com o seu compromisso de ser fiel diante dele. Isso é o que também está dizendo o texto. Porque esse homem, Ananias e Safira, eles ofertaram ao Senhor uma parte daquilo que eles tinham vendido. Não havia uma obrigação de ofertar tudo. Todos estavam ofertando, mas ninguém falou, olha, a partir de hoje é uma lei. Tudo que você receber do seu salário, você vai ter que trazer na igreja. Não era isso que estava acontecendo. As pessoas estavam envolvidas com o Espírito Santo a tal ponto de perceberem que haviam pessoas ali junto com eles que passavam necessidade. E eles não aceitavam isso porque estavam avivados. Esse era o avivamento que o Espírito Santo estava gerando naquele lugar, naquelas pessoas. Amém? O dinheiro não era o mais importante nesse texto, e sim duas expressões. Primeiro, por que deixou Satanás encher o seu coração? E a segunda, por que mentistes ao Espírito Santo? É interessante que quando a gente olha o texto, eu já vi esse texto várias e várias vezes, já ouvi pregação sobre dinheiro, e não é errado pregar nesse texto em relação a dinheiro, porque é o que ele fala, mas quando Deus começa a trazer revelações, começa a mostrar para a gente o que ele tem por trás dessas palavras que estão aqui. A palavra de Deus ela é extensa, ela é muito extensa, mas ela também é profunda. E essa profundidade Deus revela para aqueles que o buscam, para aqueles que verdadeiramente querem conhecer a esse Cristo ressurreto. Muitas vezes nós ouvimos uma palavra e essa palavra vem ao nosso coração e transforma uma área das nossas vidas. Muitas vezes essa mesma palavra vem ao coração do irmão e essa palavra transforma uma outra área. E assim a palavra de Deus ela vai transformando segundo a necessidade de cada um, mas segundo também a busca de cada um. Amém? O mover do Espírito Santo na igreja estava fazendo com que as pessoas buscassem ser cheios. Meu irmão, uma pergunta para você. Esse texto, quando Deus colocou no meu coração, se houvesse um título seria Quando somos desqualificados? Para Deus, não para o homem. E quando eu vejo essa história, eu vejo que em meio a esse mover que estava dentro da igreja, em meio a esses corações quebrantados, em meio das pessoas querendo que todo mundo fosse igual, em meio dessas pessoas que criam que Jesus realmente ressuscitou e estava vivo e que passou aqueles 40 dias com os discípulos, comendo com eles, eles acreditavam, talvez eles não tinham visto isso, mas eles acreditavam. E eles estavam vivendo disso. E em meio a essa unção, a esse avivamento, surge um casal. Ananias e Safira. E esse casal, eles faziam parte desse avivamento. Mas eles começaram a ter uma guerra espiritual dentro do seu coração. Eles começaram a ficar pensando, puxa, mas por que eu tenho que dar tudo? Talvez o Satanás soprou no ouvido deles, olha, não dê tudo não. Dê só uma parte.
Todo mundo já deu bastante, ele já tem, mas não precisa dar tudo. E essa é uma grande luta que muitas vezes eu e você temos. Nós ouvimos a palavra de Deus, queremos ser abençoados, queremos ser cheios, mas não queremos pagar um preço de dar totalmente a nossa vida para o Senhor. Nós colocamos um pé num barco e um outro pé num outro barco. E ficamos ali. De repente esses barcos se afastam e a gente afunda. É isso que acontece muitas vezes com pessoas que não se entregam verdadeiramente a Deus. Que às vezes vivem um faz de conta. E é isso que nós vamos tratar nesse texto. Eu creio que dentro do coração de Ananias e de Safira, eles começaram a ter essa briga, essa luta. Você já passou por uma luta assim, meu irmão? De que você sabia que tinha que fazer alguma coisa, mas algo te mostrava um outro caminho, te mostrava uma outra direção. Você já passou por isso? Eu já passei muitas vezes na minha vida. Essa é a função de Satanás, essa é a função do diabo, de nos desviar do caminho que um dia ele trilhou, de um dia ele conheceu, ele vivia junto com Deus. Mas a iniquidade do seu coração fez com que ele fosse derribado daquele lugar. E a função dele hoje, ele nunca mais vai poder voltar de novo à posição que ele tinha. Mas a função dele é tirar eu e você, que somos salvos em Cristo Jesus, do caminho verdadeiro, da única verdade, da única vida, da essência da nossa vida, que é Jesus Cristo de Nazaré. E essas pessoas nesse tempo, nesse início da igreja, eles começavam a viver isso. Eles estavam vivendo algo que muitas vezes nós buscamos e às vezes nós não encontramos. Tivemos um culto há 2 domingos atrás, onde foi uma bênção. Eu creio que todos sentiram a presença de Deus. Mas aquilo veio e acabou. Eu lembro até que o pastor Fernando comentou na pregação domingo passado, o que aquela unção fez na sua vida? O que mudou? O que você cresceu em Deus com aquela unção que aconteceu naquele lugar? Talvez você esteve aqui, você chorou, você levantou a mão, você sentiu a presença de Deus verdadeiramente. Eu senti muito a presença de Deus, mas o que isso tem feito na sua vida? Essas pessoas aqui se mostraram com o coração quebrantado em um Deus que talvez eles não conheciam. Eles estavam ouvindo a palavra talvez pela primeira vez. Talvez aqui estavam aqueles 3 mil pessoas que ouviram a pregação de Pedro. Oh, glória a Deus. Meu irmão, quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele nos faz um pedido. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o resto ele fará. Você crê assim? Quantas vezes nós temos que tomar decisões e escolhemos a nossa vontade? Ananias aqui, ele estava nessa guerra. Ou ele fazia a vontade dele, ou ele fazia aquilo que o Espírito Santo tinha revelado ao coração dele. Dar tudo. Não, talvez eu não vou dar, eu vou segurar um pouquinho. Talvez lá já tenha muito. Talvez eu não vou fazer, talvez é um pensamento que eu e você temos que fala assim, puxa, eu vou vir para a igreja, mas lá já tem quem canta. Lá já tem quem pregue, lá já tem quem ore. Lá já tem quem limpa a igreja, lá já tem quem abre, quem fecha, lá já tem. Então, eu não preciso me envolver mais do que isso. Então, eu vou dar apenas um pouquinho para Deus. Eu vou dar o meu domingo à noite. Talvez você pense no seu coração assim, puxa, mas então eu vou dar o meu domingo para Deus. Mas aí lá no seu coração vem o inimigo e fala, poxa, mas o domingo todo é muito. É muita coisa. O domingo inteiro não é muita coisa. Dê só uma parte desse domingo. Dê só a noite, ou dê só amanhã. Aí a gente pega e escolhe um horário para dar para Deus. Quando a verdadeira oferta deveria ser a nossa vida toda. Meu irmão, eu não estou aqui pregando que nós devemos largar o nosso emprego e ficar vivendo na igreja. Não digo que você tem que pegar todo o seu salário e trazer. Não é isso. O contexto aqui não era esse. O contexto é que Ananias deixou com que Satanás enchesse o seu coração. E aí ele mentiu ao Espírito Santo. É isso que está sendo tratado aqui. O quanto que eles iam dar não havia sido estabelecido. A Bíblia fala de uma mulher que trouxe 2 moedas e ofertou na casa de Deus. E aquilo agradou o coração de Jesus, que estava do lado, que falou, essa foi a maior oferta. Ali existiam pessoas que tinham dado muito dinheiro. Mas o dinheiro, o templo recebe. A honra daquele dinheiro
quem recebe é Deus. E Jesus recebeu a honra daquelas 2 moedas. Por quê? Porque o coração dela estava quebrantado. Era tudo o que ela tinha. Com certeza aquelas moedas iam fazer muito mais falta na vida delas, na vida dela, do que talvez aquela grande quantidade que uma outra pessoa tinha dado. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele sonda o meu coração, o seu coração. Ele sabe o que você está pensando. Ele sabe o que essa palavra está gerando no seu coração. Talvez você está aí pensando, imaginando, puxa, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso fazer isso. Essa conversa que você tem, que é o seu subconsciente, você está ouvindo a palavra e você fica nessa talvez uma angústia de querer decidir. Meu irmão, sempre opte pelo que o Espírito Santo gerar no seu coração. Porque só assim você vai ser mais do que vencedor. Nós queremos tantas coisas na presença de Deus, queremos buscar, caminhar, queremos crescer, mas muitas vezes não queremos apenas pagar um preço de nos dar totalmente a Deus. Isso significa, por exemplo, nós estamos aqui reunidos essa noite. Você louvou a Deus, você orou a Deus, você ofertou a Deus, e agora você está sendo alimentado pela palavra de Deus. Mas será que você está aqui 100%? Será que talvez na sua mente você está pensando em algo que você precisa resolver amanhã, a semana que vem? Talvez você esteja preocupado com um filho que está na escola, com alguém que está na faculdade, talvez com o seu marido que você não vê. Mas entrega-se nessa noite de uma forma total ao Senhor. E o tudo Ele fará. Porque é somente Ele que pode fazer. Nós podemos estar aqui, orar, clamar, mas se o nosso coração não estiver verdadeiramente nesse lugar, então nós não estamos nesse lugar. Porque a palavra que está sendo ministrada, que é lâmpada para os nossos pés, que é alimento para a nossa vida, que é a nossa própria vida, a Bíblia diz, não vai conseguir atingir o nosso coração. E nós vamos continuar da mesma forma. A minha vida tem várias coisas que eu quero mudar e a coisa parece um elástico. Ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. E continua sempre a mesma coisa. Mas eu não tenho reparado que eu continuo fazendo as mesmas coisas. Então, essas coisas vão continuar se repetindo. É preciso ir além. Talvez você ore 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu não sei. Mas aumente um pouco mais. Se comprometa com o Senhor de doar a Ele um pouco mais. Talvez você fale, puxa, eu nunca vou ser um pregador, eu nunca vou cantar, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou fazer aquilo. Então faça para Deus aquilo que você sabe. Talvez pintar uma parede. Talvez estar num congresso como vai ter esse final de semana. Talvez estar no domingo de manhã aprendendo sobre a palavra de Deus. São coisas que todos nós podemos fazer. Glória a Deus. Satanás semeou uma outra ideia no coração de Ananias. E essa outra ideia foi, olha, você vende a sua propriedade e você não precisa entregar tudo. E não precisa dar satisfação disso para ninguém, principalmente para os apóstolos, porque eles não vão saber que você não está dando tudo. Você vê no texto alguém sabendo que eles não tinham dado tudo? Ninguém sabia, apenas ele. A Bíblia diz no capítulo 2 que ele estava em comum acordo com a sua esposa, com Safira. Mas ninguém sabia. E ele simplesmente falou, não, Satanás talvez gerou no coração dele, olha, não precisa falar nada para ninguém não. Isso aí que eles estão vivendo ninguém vai ficar sabendo. O próximo passo seria mentir ao Espírito Santo. Meu irmão, quando Deus começou a colocar essas coisas no meu coração, eu falei, puxa, mas como que eu posso mentir ao Espírito Santo? Quando decidimos fazer as coisas que Ele nos manda, do nosso jeito, da nossa maneira, da forma como achamos o mais certo, não obedecendo a sua vontade. Sabe quando Deus fala algo para você, e você tem certeza no seu coração que é Deus que está falando? E você simplesmente fala, mas eu vou fazer desse jeito aqui. Já aconteceu tantas vezes na minha vida, meu irmão. Eu estou pregando algo que eu já vivi, que eu vivo, que acontece comigo. Porque são circunstâncias que aconteceu com Ananias, que muitas vezes acontece comigo e com você. E essas são circunstâncias porque nós simplesmente não entregamos a nossa vida totalmente a Deus. Eu queria ler um texto que está em 2 Crônicas, no capítulo
7, versículo 14. É um texto muito conhecido. Samuel, Reis, Crônicas. 2 Crônicas 7, 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, no Antigo Testamento, logo ali depois de Reis, Samuel. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Glória a Deus, exaltado seja o teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso. Versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém, querido? O que Deus está falando aqui para o povo de Israel? Olha, da mesma forma como eu amei vocês, quando eu tirei vocês lá do Egito, em meio a toda aquela servidão, livrando vocês de todas aquelas coisas horríveis que aconteceu com os egípcios, o mesmo amor que eu tive com vocês lá, eu quero que vocês tenham comigo. Eu quero que vocês retribuam esse amor, obedecendo, se arrependendo, se convertendo dos seus maus caminhos. Então os meus olhos estarão sobre ti, e o meu coração, todos os dias, sobre a sua vida. Um outro texto que eu queria ler também é Jeremias, não precisa nem abrir, irmão. Jeremias no capítulo 29, versículo 13. A palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É de uma parte do coração? É da metade do coração? É de 80% do coração? Esse povo que Jeremias está falando, eles tinham acabado de ir para a Babilônia, por os 70 anos de cativeiro. Eles estavam indo para lá, em meio a uma situação que eles não conheciam, a um governo que eles não conheciam, iam comer comida que talvez eles não sabiam que comida que seria, um regime que talvez eles não conheciam, mas Deus estava falando para eles: olha, no momento em que vocês me buscarem de todo o coração, que vocês esquecerem todas as adversidades que vocês estão vivendo naquele lugar, e me buscar de todo o coração, vós me achareis, e eu vou ouvir a sua oração. Meu irmão, quantos momentos nós passamos tantas dificuldades, mas aqui o texto está falando de coração. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, 14, fala de coração. Capítulo 7, capítulo 10 de Lucas, eu quero que você abra lá. Capítulo 10 de Lucas. É o terceiro evangelho do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas. Capítulo 10, versículo 27, a palavra de Deus diz assim: a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado. Se você não amar a Deus de todo o seu coração, é em vão amá-lo com todo o seu entendimento, com toda a sua força. É em vão amá-lo com toda a sua alma. Porque o coração não é apenas sentimento, mas é uma posição de vida. Olha, eu decido. Quando eu casei com a minha esposa, nós fizemos uma aliança de coração. Olha, eu vou viver com você até o fim dos dias, até que Jesus me leve ou que a gente morra. Mas nós fizemos uma aliança de coração. Quando a gente fala, quando o texto está dizendo de todo o coração, significa não simplesmente falar da boca para fora: olha, eu vou fazer isso, daqui a pouco não faz. Olha, eu vou fazer aquilo, daqui a pouco não faz. Mas quando a gente fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, isso implica independente da circunstância, independente das aflições, das adversidades, dos problemas, se você está empregado, se você não está, se você está passando isso é independente. Você vai amá-lo de todo o seu coração, porque você sabe quem é Ele. Quando você não ama Deus de todo o seu coração,
Talvez seja porque a gente ainda não conheça. Talvez a gente não tenha fé suficiente para saber que Ele pode todas as coisas. Muitas vezes nós declaramos, Deus pode fazer todas as coisas, e pode mesmo, mas às vezes a gente duvida. Quantas coisas eu coloquei diante de Deus, falei, Deus, está nas tuas mãos. Aí dava no outro dia, eu ia lá e tirava. Ia dar o meu jeitinho, a minha maneira, a minha forma de resolver, a minha forma, o meu intelecto. Eu ia usar, puxa, eu acho que fazendo assim dá certo. Eu ia lá e quebrava a cara. E aí Deus falava, eu falei que não era assim? Deixa aqui comigo que eu resolvo. Às vezes o tempo que Deus permite que nós passamos para que seja resolvida essa situação, nós não temos paciência de esperar. Nós queremos ontem. Queremos que as coisas aconteçam ontem. Nós passamos uma situação na qual eu estava conversando com o pastor Fernando hoje e alguns dias atrás, e a gente estava falando, estudando sobre você colhe o que você planta. Se você está colhendo coisas ruins hoje, é porque você plantou muito abacaxi lá atrás. E você vai colher os abacaxis, porque você plantou. Se você plantar um pé de mangueira, você vai colher manga. Você não vai colher caqui, abacate, não. Você vai colher o que você plantou. E no reino espiritual é a mesma coisa. Então, veja o que você tem plantado no reino de Deus. Reavalie, talvez, situações, talvez momentos, talvez atitudes. Amém, meus queridos? Então Ananias diz assim, tá bom. Eu estou ouvindo o Espírito Santo me falar para mim dar tudo. Mas eu só vou dar uma parte. Sabe o que acontece, meu irmão? A função do inimigo é sempre nos fazer, é sempre distorcer aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Às vezes nós temos certeza, Deus está falando comigo. Mas a gente acaba de sair do culto, após um culto abençoado. E aí vem um irmãozinho, fala alguma besteira, fala alguma coisa que não deveria falar, e a gente perde a bênção. A gente esquece tudo aquilo que Deus fez na gente durante o culto. E a gente vai embora frustrado. E vive nessa vida de ir e vir, de ir e vir, de ouvir mais o que as pessoas falam do que o Espírito Santo fala ao nosso coração. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Glória a Deus. Meu irmão, deixa eu dizer algo para vocês. A Bíblia fala nesse texto que o Espírito Santo, ele mostrou para Pedro o que estava acontecendo, sem ninguém falar. Se a gente ler o capítulo 3 de Atos, capítulo 5, versículo 3, do capítulo 5 de Atos, diz assim: Então disse Pedro a Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor? Versículo 4, conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração esse desígnio? Não mentistes a homem, mas a Deus. Versículo 5. Ouvindo esta palavra, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-se o corpo e levaram e o sepultaram. Meu irmão, é interessante que ninguém falou para Pedro que eles estavam levando apenas uma parte. Mas Pedro teve a revelação do Espírito Santo. Mas para que houve essa revelação? Não poderia ter passado batido e falar, não, deixa assim, deixa eles dar esse valor mesmo. Deus aqui, Ele queria impedir que entrasse a hipocrisia no avivamento que o Espírito Santo estava derramando sobre a igreja. E eu quero te explicar como isso. Você imagina você num movimento, você numa unção, você vivendo tudo aquilo que o Espírito Santo estava gerando no coração das pessoas. De repente um casal em meio a esse movimento se levanta e decide fazer o que era contrário. Não era o problema do valor que eles estavam entregando, mas o problema ali é que era no coração deles, de Ananias e de Safira. Eles estavam entregando tudo. Eles estavam mentindo
ao Espírito Santo. Tanto que Pedro fala, você não está mentindo a homens, mas a Deus. Então, se Deus permitisse que essa mentira continuasse, talvez alguns dias depois, alguma pessoa falava, poxa, mas eles estão falando do avivamento, eles estão falando que o Espírito Santo está tomando as pessoas, mas a pessoa ali falou que tinha dado tudo e não tinha dado. E tinha dado uma mentira em meio a todo aquele movimento. Então Deus cessa. Deus deu oportunidade, tanto para Ananias, como para Safira, mudar a sua opinião. Mas eles não quiseram mudar. Eles foram até o fim com a sua mentira. Eu vou mentir e vou assim até morrer. Não é assim que eles falam? E morreu mesmo. Os dois. Porque dali 3 horas, a Bíblia fala que Safira chegou e Pedro deu a mesma oportunidade que havia dado para Ananias. Olha, foi por esse valor mesmo que vocês venderam a propriedade? É, foi. Não foi assim que ela falou? Se você ler no texto, versículo 6, se eu não me engano. Porque no capítulo 5, no versículo 2, dizem que eles estavam em comum acordo. Os dois fizeram isso sabendo que ia falar que ia entregar tudo, mas que ia entregar apenas uma parte. Meu irmão, os dois morreram. Eu fiquei pensando, eu falei, puxa Deus, já pensou se fosse assim nos dias de hoje? Hã? Eu pensei comigo, com a minha vida, diante de Deus. Das coisas que muitas vezes a gente fala, mas que não é bem aquilo. A gente faz um pouquinho diferente. Um pouquinho ao nosso sabor, ao nosso tempo. Né? Quantas vezes, muitas vezes a gente deixa de vir no culto simplesmente porque, eu estou cansado. Está chovendo. Não é assim? E a gente esquece muitas vezes de tantas coisas que Deus já derramou sobre nossa vida. A gente esquece que um dia a gente estava perdido lá atrás. Ninguém dava um tostão por a gente. E alguém veio e falou de Cristo, falou do amor de Cristo, falou, olha, alguém morreu por você na cruz e Ele te ama, e Ele pode mudar essa situação. E você aceitou essa palavra e a sua vida mudou e hoje você está aqui. Mas isso a gente acaba esquecendo. A gente está tão cansado muitas vezes, a gente está tão sobrecarregado muitas vezes, que a gente acaba deixando para lá. Em Josué, no capítulo 6, a palavra de Deus diz que Israel ele venceu uma grande guerra, que foi a guerra contra Jericó. Houve uma estratégia muito grande, houve ali uma estratégia de guerra, houve oração do povo, houve um clamar do povo, e eles venceram a Jericó. Mas você vai para o capítulo 7 de Josué, a Bíblia diz que eles foram humilhados por uma cidadezinha, numa guerra contra Ai. E era uma cidadezinha pequenininha, em relação ao que eles tinham vencido há pouco tempo em Jericó. E sabe por que aconteceu isso? Porque Deus falou que daquela cidade pequenininha, daquele lugar pequenininho, Ele não queria que tirasse nada. E havia um homem chamado Acã, em Israel, que ele tirou algumas capas e algumas barras de ouro e escondeu na sua tenda. Por causa dessa atitude, dessa desobediência, todo o Israel foi humilhado. Você vê hoje em dia pessoas que são tremendamente usadas no seu ministério. Pessoas que estão na mídia, pessoas que não estão, levitas, músicos, tantas pessoas que são usadas e que todos já ouviram falar dessas pessoas. De repente eles erram, assim como Ananias errou. E eles têm 2 escolhas. Primeiro, se arrepender e voltar novamente aos caminhos de Deus. Ou então, aconteceu o que aconteceu com Ananias. Isso vai para a mídia, isso vai para as igrejas e essas pessoas são humilhadas. E o reino de Deus é quem perde com isso. Mas a palavra de Deus diz que Deus ele tem juízo sobre a sua casa. Quem é a casa de Deus? É o templo? Não, é eu e você. Cada dia que nós fizemos, que nós vivemos, cada palavra que falamos, cada atitude que temos, Deus, Ele pesa o seu juízo sobre mim e sobre você. Quer ver algo interessante? Eu queria ler 3 textos. 1 Pedro, finalzinho da Bíblia, antes de 1 João, antes de Apocalipse, você vir de trás para frente é mais fácil, acho que é o quarto ou quinto livro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17.
palavra de Deus diz assim: ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabe o que Deus está falando aqui? Que no dia a dia da sua vida, Ele tem olhado para aquilo que você tem feito. E muitas vezes Ele tem te julgado. O que significa esse julgamento? Significa quando você sai do caminho de Deus, Deus te mostra que aquele não é o caminho e você volta. Ele começa a muitas vezes te repreender, segundo aquilo que nós temos vivido. Um outro texto que eu queria ler é 1 Coríntios capítulo 11, volta aí um pouquinho. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. É um texto muito conhecido, muito usado na ceia. 1 Coríntios no capítulo 11, versículo 28, a palavra de Deus diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe, juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para que não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais um pelo outro. Não, até o versículo 32 só. Sabe o que o texto está dizendo aqui? Que nós precisamos olhar para nós e ver o que está errado. Às vezes é muito fácil nós olharmos para a vida do outro, né? Puxa lá, aquele fulano cantou errado. Ah, aquele ciclano ali errou o texto. Olha lá o fulano, olha lá o ciclano, olha lá isso, olha lá aquilo. Mas nós não olhamos assim no espelho e falamos: puxa vida, Samuel, como você tem errado, hein? Como você tem feito coisa errada. Você viu isso aqui que você fez? O que o texto está falando é para nós julgarmos a nós mesmos. Ou seja, ver o que nós estamos errando e voltar para a vontade do Senhor. Voltar para o desejo do Senhor, que é nos levar ao verdadeiro caminho. Você está entendendo, meu irmão? O último texto que eu queria ler em Hebreus, no capítulo 10, versículo 26. Avança aí um pouquinho. Hebreus, no capítulo 10. Vem antes de Tiago. Depois de 1 Timóteo, 2 Timóteo e antes de Tiago. Capítulo 10, versículo 26 ao 30. A palavra do Senhor diz assim: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, que tiver rejeitado a lei de Moisés. De quando mais severo castigo julgais, pois vós serás considerado digno aquele que calçou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, como o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e retribuirei e outra vez. O Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Sabe o que Deus está dizendo aqui? No versículo 28, existe uma passagem de Deuteronômio no capítulo 1, ao versículo 7, se eu não estou enganado. Nós não vamos ler. Mas ali diz que aqueles que não obedeciam à lei de Moisés, eles eram levados fora do arraial e apedrejados até a morte. O texto está dizendo que Jesus morreu por mim e por você. Derramou o seu sangue. Mas qual é o valor que você tem dado para isso? Qual é o valor que você tem dado no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário pela sua vida? Eu fiquei refletindo sobre essas coisas. Meu irmão, quantas coisas eu tive que pedir perdão para Deus, que quebrantaram meu coração, e de declarar que eu verdadeiramente não sabia nada, mas quem sabia era o Senhor. E essa palavra que eu estou ministrando ao seu coração veio mudar algumas coisas dentro do meu coração. E eu fico imaginando quantas coisas ainda eu preciso mudar. Então essa é uma noite de reflexão, de entender que
Deus, ele pode mudar a sua vida. Deus, ele pode restaurar a sua vida. Mas você precisa se entregar totalmente a Ele. De uma forma única. De uma forma verdadeira. Não olhando para o seu irmão. Puxa, meu irmão faz tanto assim, eu também vou fazer assim. Não, não importa com o seu irmão. Importa entre você e Deus. Deus conhece o teu coração. Deus sabe até onde você pode ir. Talvez você pode ir muito mais além do que o seu irmão. Mas talvez você pode ir menos do que o seu irmão. Isso não importa. Isso não vai fazer de você vencedor ou perdedor. Mas você tem que fazer o seu melhor para Deus. E Deus conhece qual que é o seu melhor. Sabe o que Deus queria? Quando ele perguntou a Ananias, quando Pedro perguntou a Ananias, por que deixou Satanás encher o seu coração? Sabe o que Deus esperava naquele momento? Era que Ananias olhasse e falasse assim, olha, eu estou mentindo. Eu vendi a minha propriedade, mas eu não estou entregando tudo. Eu vou precisar de um valor que eu guardei, então, puxa, eu queria pedir perdão. Eu estou aqui entregando, não foi tudo, mas eu errei, olha, me arrependa. Da mesma forma que ele perguntou para Safira. Foi por esse valor mesmo que você vendeu? Deus estava esperando que os dois se arrependessem e voltassem atrás, para que eles pudessem ser perdoados. Porque o verdadeiro avivamento é quando nós olhamos para Deus, vemos que nós estamos errados e nos arrependemos perante Ele. Aí vem o avivamento sobre nossas vidas, que faz os nossos olhos enxergarem de uma forma diferente como nós temos visto até os dias de hoje. E o que Deus quer nessa noite é que nós venhamos olhar para as nossas vidas, julgar a nós mesmos, ver o que está errado e pedir perdão ao Senhor. Meu irmão, esse é o verdadeiro avivamento. Eu já vi muitos avivamentos em meio às igrejas espalhados pelo Brasil, pelo mundo. Avivamento, por exemplo, de louvor que teve em 2002 e foi por um determinado ano. Mas esse movimento acabou. Hoje não é mais a mesma coisa do que era. Mas e a sua vida? Como é que está? Será que você está nesse verdadeiro processo de santidade de dia após dia? Se purificar, se santificar, mudar, crescer, ir além. Buscar coisas maiores do que a que você já conquistou. A única maneira de vivermos uma vida diferente é quando vem sobre nós o arrependimento e o quebrantamento de coração. O grande avivamento é quando sentimos a vontade e a necessidade de confessar os nossos pecados, sabendo que Ele é fiel para nos purificar e mudar a direção das nossas vidas. Meu irmão, eu queria te convidar a orar.